Paz do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez e depois vamos fazer a leitura do texto. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, por este momento tão precioso, Deus querido, por este momento de adoração. Senhor, recebe, Senhor, um aroma suave diante de Ti. Deus, nos ensina a ser verdadeiros adoradores, ó Pai. Em nome de Jesus, que acima das circunstâncias possamos somente Te adorar, ó Deus. Agora ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Amém? Pode estar sentado? Em outra versão diz assim: e a paz que excede todo entendimento. Ou seja, aquela paz que a sua mente não consegue entender, não consegue assimilar. Por mais maluco que isso pareça, esse tipo de paz foi a que Jesus deixou para mim e para você. Fala assim: essa paz que excede todo entendimento é um presente para mim. Você crê nisso? Você quer identificar essa paz na sua vida? Você tem paz? Responde para mim, você levanta para a mão assim: pastor, eu tenho paz. Então eu vou te fazer uma pergunta para você identificar, algumas perguntinhas para você identificar se você tem essa paz. Quando você precisa pagar uma conta e não tem dinheiro, como que você fica? Só pensa, não precisa responder não. Quando você precisa tomar uma decisão importante com seus filhos ou no trabalho, como você fica? Quando você tem problemas no seu relacionamento, no seu casamento, que você não sabe como resolver, como fica o seu coração? Se em uma dessas perguntas aí que eu fiz, você respondeu: eu fico aflito, eu perco o sono, eu fico desesperado, eu queria dizer para você uma coisa. Eu tenho duas notícias para te dar a verdade, uma boa e uma ruim. Se você respondeu pelo menos uma dessas perguntas aí com fico aflito, desesperado, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que a paz de Deus ainda não encheu a sua vida por completo. Essa é a notícia ruim que eu tenho para te dar. Mas a notícia boa é que Jesus já conquistou essa paz para você, para a sua vida. Então você precisa aprender a descansar nessa paz. Amém? O William sexta-feira pediu para mim preparar a palavra para domingo, que ele nessa correria para pintura, ele falou assim: prepara para eu ficar descansado, não ter que me preocupar para preparar a palavra. E hoje que eu parei para preparar a palavra e deixei ali no computador separado e fui fazer o almoço, eu até lembrei de uma discípula que eu tenho, que ela fala que ela é bocuda, porque olha o que aconteceu. Hoje eu coloquei no ar a 103ª palavra devocional, né? E eu com a palavra em mente que eu ia ministrar, eu falando com Deus assim: por Senhor, está parecendo tão repetitiva as palavras. E o Espírito Santo veio assim, pá! Eu falei: mas está parecendo tão repetitivas, parece assim que eu estou me repetindo tanto. E ele falou assim na mesma hora: mas isso é as boas novas, são palavras que trazem esperança, que vem gerar fé. Aí eu lembrei dessa discípula bocuda, que ela tem na hora, você acaba de falar, ela já te dá um tapa com a resposta. E o Espírito Santo fez isso comigo, né? Porque, se eu não me engano, hoje eu falei de esperança, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu ia falar de pai, aí eu falei: mas está parecendo muito repetitivo. Tudo assim, mas é a palavra que Deus está ministrando, né? Eu tenho recebido alguns retornos das devocionais, como que Deus tem falado com algumas pessoas. E eu falo assim: não estou encomendando palavra para ninguém, porque todo dia eu abro o pão diário e é a palavra que está no pão diário que eu vou fazer a minha devocional, e é a que eu estou passando, botando no ar.
né? Então, não estou trazendo palavra encomendada. Vira para o irmão e fala, a pastora não está trazendo palavra encomendada para ninguém. Porque pode acontecer disso. Então, voltando para a paz, antes de Jesus, né, retornar ao céu, ser assunto aos céus, ele deixou de presente essa paz para mim e para você falar. Ele deixou de presente. Jesus que te deu essa paz. E não foi qualquer paz que ele deixou para você. É aquela paz que você sente independente das circunstâncias. Né? O irmão Pedro, que gosta dos louvores antigos, né? Não olho as circunstâncias, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. É essa paz. Amém? Eu costumo dizer assim, que eu posso estar no olho do furacão, mas se é ali que Deus quer que eu esteja, eu vou estar segura, vou estar em paz, vou estar tranquila, porque eu vou estar no centro da vontade de Deus. Então, ter paz não quer dizer ausência de dificuldades, ausência de problema, não. Amém? Amém. Mas a gente precisa aprender a descansar. Você acredita nisso? Você acredita nessa palavra de Deus para a tua vida? Amém? Você vai aprender a descansar no Senhor? Eu já falo que eu estou vivendo essa fase na minha vida. Eu aprendi a descansar em Deus, independente das circunstâncias. Porque eu vivo por fé e não por vista. Eu parei de me preocupar quando que o milagre vai chegar. Não é isso lá? A palavra lá de Elias. Todos os dias eles esperavam um milagre. A viúva ia lá, colocava farinha na panela, continuava a ter farinha na vasilha dela, não acabava. Né? Então, e assim a gente precisa aprender a viver este milagre por dia, um milagre de cada vez. Nós vemos que Jesus era Deus e escolheu se tornar homem e vir para cá, né? Ele escolheu viver confiando no amor, confiando integralmente no amor do Pai, que o Pai tinha, independente do que acontecesse. Então, foi debaixo desta paz que Jesus entregou toda a vida dele por amor de nós. E é esta paz que ele tem para nos ensinar. E eu queria mostrar para vocês nessa noite 3 momentos que Jesus ensinou sobre a paz de Deus. Está preparado? Abre lá comigo Marcos 4:37. 3 momentos em que Jesus ensinou sobre a paz de Deus. Marcos 4:37 diz assim: de repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. E o que aconteceu com Jesus nesse momento? Você lembra do texto? O que Jesus estava fazendo? Jesus dormia tranquilamente. Os discípulos desesperados, os discípulos arrancando os pelos das barbas, né? Arrancando os cabelos da cabeça, e Jesus dormia. Eles chegaram lá para acordar Jesus: mestre, não te importa que pereçamos, né? Mas Jesus conhecia quem era mais poderoso do que aquela tempestade, por isso ele podia descansar. E é isso que ele quer falar com você nesta noite. Não importa a tempestade que você está vivendo, não importa pela situação difícil que você está vivendo, aprenda a descansar, porque Deus não perdeu o controle da tua vida. Tudo segue um plano que Deus planejou para você. Então, tem um ditado, eu não sei se é um provérbio chinês ou um provérbio popular antigo, que diz assim: se um problema tem solução, não se desespere, ele tem solução. Agora, se o problema não tem solução, descansa, não tem solução mesmo, o que você vai fazer? De qualquer jeito, você precisa aprender a descansar, porque Deus é maior. Quando a tempestade chega, é comum a gente olhar com nossos olhos naturais, é comum a gente temer, é comum a gente olhar para as ondas batendo, açoitando, mas Jesus sabia em quem ele cria, então Jesus olhava para Deus. Amém?
Nós precisamos aprender com Jesus a dar ordem à tempestade. Tempestade, cala-te, acalma-te. Amém? É esse Deus que nós servimos que a gente precisa aprender a confiar para ter essa paz reinando em nosso coração. A maioria das vezes, as tempestades da vida vão aparecer muito fortes para nós que somos tão pequenos. Mas nós não podemos desviar os nossos olhos de Deus. É Deus que tem cuidado de nós. Nós precisamos escolher permanecer em paz. Amém? Apesar dos problemas. Descansa no Senhor. Amém? Será que você consegue fazer isso? Descansar em Deus no meio dos problemas significa depender do poder e da sabedoria dele para resolver a situação. Essa frase vai virar post. Então lá para o mês que vem você deve receber esse postzinho. Amém? A segunda coisa que eu aprendo com Jesus aí, que ele me ensina sobre a paz de Deus, é que quando ele não se perturbou diante da escassez. Você está com Marcos aberto aí? Vai lá para o capítulo 6. Marcos 6. A 37 diz assim: de tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora a fim de que comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Amém? Deem de comer. Jesus não ficou preocupado quando os discípulos não sabiam o que fazer como alimentar a multidão. Jesus não se preocupou com isso. Como eu falei ali na devocional, é preciso somente um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Já é suficiente para Jesus fazer o milagre. Então, às vezes, se você tiver um pouquinho de fé, já é o suficiente para Deus fazer as coisas acontecerem na sua vida. Então, não fica preocupada com essas coisas, não. Às vezes você está preocupado com a falta de dinheiro para pagar o aluguel, não é? Ou então recebeu uma notícia de uma doença que não tem cura, ou que vai ser muito difícil o tratamento. É comum a nossa primeira reação ser o desespero. Fala assim, o desespero é a primeira reação. Mas quando isso acontece, o problema não é a primeira reação. O problema é como você vai... O segundo passo, a reação, às vezes a gente se desespera no momento. Mas a gente precisa colocar a cabeça no lugar. Fala, preciso colocar a cabeça no lugar. É o que você faz depois da sua primeira reação que vai fazer toda a diferença na sua vida. Aprenda a confiar no Senhor, fala. Aprenda a confiar no Senhor. Porque nessas horas você tem duas opções. Continuar desesperado ou crer no seu papai. Fala assim, ó, crer no meu papai. Ele é melhor. Essa é a melhor opção que você tem. Porque diante de tantas coisas que a gente passa, mas na hora certa o milagre chega. Não é verdade? Na hora certa está lá o novilho para você fazer o seu holocausto. Na hora certa o dinheiro aparece. Na hora certa a cura vem. Basta confiar. A terceira coisa que eu aprendo com Jesus aí é quando ele não fugiu dos problemas. Olha só, Mateus 26. Abre a sua Bíblia lá, Mateus 26. Esse momento aqui acho que foi um dos mais difíceis que Jesus passou, que foi realmente a prova da fé mesmo. Se ele realmente descansava em Deus, o verso 39, ele diz assim: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Amém? Nesse texto aqui, Jesus sabia que ele teria uma morte dolorosa, mas isso não impediu de se entregar para que os planos de Deus se cumprissem em nossas vidas, para que hoje eu e você estivesse aqui. Amém? Ele foi
Até o fim ele foi fiel, porque ele tinha paz que excede todo entendimento. Fala, paz que excede todo entendimento. Às vezes você se sente tão desesperado, os problemas parecem ser muito maior do que você, o seu interior chega a sangrar de dor, mas você permanece fiel porque você sabe que Deus está no controle de tudo. Essa paz que excede o entendimento chega inundando todas as coisas. Eu falo que quando eu tive esse despertar realmente da palavra, eu aprendi a viver esta paz de Deus. Porque mesmo que há 30 e poucos anos atrás eu tenha entregado a minha vida ao Senhor, eu ainda não tinha aprendido a descansar em Deus. Eu ainda não tinha aprendido que Ele estava no controle da minha vida. A partir do momento que eu entreguei a minha vida, eu também teria que descansar, porque Ele estaria me conduzindo em tudo. E se porventura eu tivesse de passar por alguma situação difícil, lá na frente isso vai me preparar para algo maior que Ele tem para mim. Então, às vezes, o deserto na vida do crente não é só para trazer dor e sofrimento, mas é para trazer crescimento. Quando é Deus que nos conduz, eu eu acho que foi hoje, ontem, é que hoje eu já preparei a de amanhã, eu fico confusa de quando que eu falei. Quando é Deus que nos leva para o deserto, quando Ele levou Elias, tinha lá o corvo todos os dias, levava pão e carne para Elias. Olha que cena maravilhosa devia ser, né? Quando Deus nos conduz para o deserto, Ele tem propósito. Fala assim para você mesmo, Deus tem propósito. Então não importa o que você está passando, por mais que você esteja sentindo dor, por mais que a sua alma esteja se rasgando, né? Que ali como Jeremias falando, que eu sou um homem de aflições, eu sinto como se houvesse um arco e uma flecha apontado para o meu coração. Eu sinto como se os meus ossos estivessem despedaçados. Mas Deus tinha propósito. Fala, Deus tem propósito. Então esta paz que excede todo entendimento é para mim e para você. Creia nisso. Jesus sabia que esta paz seria importante. Ele reconhece as nossas necessidades. Ele sabe aonde somos mais fracos. Ele sabe do que precisamos na hora que precisamos. Amém? Por isso você precisa aprender a descansar no Senhor, a confiar no amor de Deus por você e desfrutar desta paz. Fala, eu preciso desfrutar desta paz. Mas para você desfrutar dessa paz, tem uma coisa que você precisa, não pode deixar de fazer. Você precisa colocar os seus problemas diante de Deus e descansar. É entregar e abrir mão. Não continuar ali temeroso, não continuar ali tentando tomar de volta, tentando ver como está. Coloquei os filhos, não tenta assumir de volta, deixa nas mãos do Senhor. Colocou os seus problemas financeiros, deixa Deus resolver. Administre bem, deixa Deus resolver sua vida, amém? Deus tem a solução que você precisa. Não importa o problema que você está passando. Deus sabe de todas as coisas. O seu papel nessa jornada é somente ouvir a direção do Espírito Santo. O seu papel nessa jornada é obedecer a direção que o Senhor te dá. Se você fizer isso, a paz que excede todo entendimento vai reinar no teu coração, vai inundar o teu coração. Amém? Você acredita nisso? Então, estar em paz com Deus, viver esta paz com Deus, é bem fácil quando tudo vai bem, não é verdade? É muito fácil. Agora, como conservar a paz quando os problemas surgem? Eu vou deixar 4 coisinhas para você aí, se você quiser anotar. 4 dicasinhas, né? Para você aprender. Olha, foque-se na palavra de Deus e no amor do seu Pai por você. Você acredita nisso, que Deus te ama? Então foque na palavra. Fortaleça o seu coração na verdade. Quem é a verdade na sua vida? Fortaleça-se na verdade. Declare. Eu falei 3 pontos aqui, mas eu comi um. Encontre na Bíblia versículos que mostrem o poder de Deus diante da situação parecida
com os obstáculos que você está enfrentando. E declare o que a palavra de Deus fale sobre o que você está passando. Declare a palavra. Eu falo que eu vivia com uma ansiedade fortíssima e eu comecei a declarar, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, eu estou lançando toda essa ansiedade no Senhor. É o Senhor que cuida de mim. É declarar a palavra. É buscar em Deus. A gente perece, o povo de Deus perece porque não conhece a Bíblia, porque não se alimenta da Bíblia. Porque só está acostumado a se alimentar daquilo que o pregador traz no púlpito. Então, se você não conhece as promessas de Deus para a tua vida, você não tem como viver as promessas de Deus na tua vida. Aprenda a se alimentar e a se fortalecer na palavra do Senhor. O crente que vive a palavra, ele sabe viver por fé. O crente que conhece a palavra, ele não é enganado pelo inimigo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias se levantarão muitos falsos mestres, senhores de si mesmo, conduzindo o povo para o engano. Mas se você conhecer a palavra do Senhor, você não será enganado. Porque eu posso falar qualquer coisa aqui, se você for conhecedor da palavra, se eu falar algo que vai te conduzir para o caminho errado, você vai saber. Você não vai aceitar, você vai jogar fora porque é lixo para a tua vida. Amém? E eu queria deixar algo aqui, que é o maior inimigo da paz em nossa alma. O medo. Fala assim, o medo é o maior inimigo da paz em minha alma. O medo não vem de Deus, o medo vem do diabo, que é o maior inimigo da verdade e da justiça. Você crê nisso? O medo, ele se opõe completamente à paz. Seus efeitos são muito destrutivos na nossa vida, não é verdade? Eu falo que eu sou uma pessoa muito medrosa, mas eu enfrento os meus medos. Fala para o irmão, se eu ter medo não é pecado. Mas você não pode deixar ele te paralisar. O medo é o contrário da fé, e junto com ele há a incredulidade, a dúvida e a insegurança. Onde há incredulidade, Deus não age. Onde há dúvida, Deus não age. Onde há incredulidade, onde há insegurança, é falta de fé da nossa parte. O medo tira a pessoa do campo do que tudo é possível para Deus. Não é verdade? O medo te tira do território dos milagres. Você fica à mercê, você fica prisioneiro do seu medo. Ele te tranca no meio de frustrações, de limitações, no meio do engano. Então fala assim, tem que lançar fora o medo. Sempre que o medo chega, a pessoa é paralisada e suas ações se tornam inoperantes. Já aconteceu isso com você? Você fica completamente paralisado? Quem já sonhou aí de estar lutando com o inimigo e de repente perde a voz, não consegue se mexer? É algo aterrorizante. A gente perde totalmente a ação. Se você não pode declarar, se você não pode clamar, como que você fica? Mas o medo faz isso, às vezes no natural. Sonhar é uma coisa, agora imagina acontecer no natural. Amém? O medo paralisa. O medo paralisa as promessas de Deus para a tua vida. Paralisa o projeto que Deus tem para você. Um exemplo disso, eu achei um exemplo muito forte que veio ao meu coração. Foi os 40 dias que os espias passaram espionando a terra prometida. Não foi? Eles passaram lá 40 dias. Que terra maravilhosa! Olha os frutos que essa terra tem. Essa terra realmente mana leite e mel. Essa era a declaração, não era? Mas quando chegaram lá no arraial, 10 príncipes começaram a fazer o quê? Colocou medo no coração do povo. Começou a falar, aquela terra esmaga os seus moradores. Nós nos vimos como gafanhotos, lá tem gigantes. Então eles incutiram este medo no coração do povo. E os 40 dias que eles espionaram a terra se tornou 40 dias de dor e sofrimento no deserto, porque não confiaram em Deus. Perderam a paz, perderam a esperança. Amém? Eles esqueceram
que Deus não nos deu um espírito, fala aí, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de uma mente sã. Amém? Na medida que nós vamos conseguindo desalojar os nossos medos na presença, surge essa presença dessa paz indestrutível no nosso coração. Quando você aprende a confiar nessa paz que vem de Jesus, que vem do trono de Deus, você começa a viver cada vez mais leve, cada vez mais livre, cada vez mais confiante, tendo pensamentos mais fortes, pensamentos de paz, não pensamentos de morte. Qual foi o texto lá de Lamentações que eu trouxe lá na devocional? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém? Porque quando o medo vem na nossa vida, a gente perde toda a esperança. A gente desmaia, as nossas forças desmaiam. Por isso que precisamos trazer à memória a todo momento aquilo que vai trazer esperança ao nosso coração. Nós somos guerreiros da fé, Deus nos levantou com um propósito. E o medo sempre, o inimigo sempre vai querer colocar medo no nosso coração. Medo do que vai acontecer amanhã, medo qual vai ser o próximo passo que a gente vai dar, o que vai acontecer, como será. Então, precisamos vencer o medo. A fé é outro elemento que faz parte, né, que nos faz fortes, que nos faz indestrutíveis, que nos dá coragem para nos libertar do medo. Amém? Pela fé nós vencemos todas as coisas, vencemos qualquer obstáculo. Precisamos confiar. A fé gera disposição no nosso coração. Fala assim, ó, disposição. E coragem para enfrentar qualquer situação que venha sobre nossas vidas. Recuse-se a morrer no deserto, querido. Deserto do medo, deserto da dúvida, deserto da murmuração. Recuse isso para a tua vida. Profira palavras de bênção. Né? O texto lá de Provérbios eu gosto muito. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Comece a declarar palavras de vida e não de morte. Comece a declarar palavras de bênção e não de maldição. Comece a declarar palavras que vão gerar vida ao seu redor. A minha vizinhança é uma bênção. A minha família é uma bênção. Os meus problemas não são problemas. Deus já resolveu. Eu não tenho dificuldades na vida, eu tenho vitória, porque Jesus falou que eu sou mais que vencedor. Comece a declarar essas palavras. Se a gente começar, como o pastor fala, ó vida, ó céus, ó tristeza, ó azar, nós vamos só caminhando para trás. É palavras de vida. Aquele que bem usa essas palavras terão vitória no final, vai aprender a descansar no Senhor, vai aprender a confiar no Deus que serve. Nós temos um Deus que tem vida, tem vitória para nos dar. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando neste dia. Eu não sei como que você chegou aqui nesta noite, como chegou o seu coração, quais as preocupações que estão te atormentando. Eu tenho preocupações, mas eu lanço todas aos pés do Senhor. Eu falo, Senhor, o Senhor me assumiu, o Senhor assumiu meus problemas, então toma que é teu. Você tem coragem? Mas é isso que a Bíblia fala para a gente fazer. É isso que a Bíblia fala. Se você se entregou, Ele te assumiu. Então tudo que é teu agora é dele. Deixa nas mãos do Senhor. Não é falta de respeito com Deus. Ele quer que você faça disso. Entregue e descanse. Ele tem bênção. Ele tem o melhor. Se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor para você aqui hoje. Então você está passando por situação difícil hoje, glória a Deus. Deus tem propósito. Se Ele quer que eu passe por isso, eu vou passar. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque Ele está me conduzindo pela prova. Temos que aprender a descansar, a pensar assim. Por mais difícil que pareça, não é, pastor? Por mais difícil que pareça, se Deus está nos conduzindo,
Se o caminho está parecendo ficar estreito, se a situação está parecendo sem solução, é Deus que está te conduzindo. Se a sua vida pertence ao Senhor, se Ele está te conduzindo para uma situação difícil, é porque Ele quer te aperfeiçoar nessa área. Às vezes está precisando de mais fé, às vezes está precisando de mais confiança. Se Deus prometeu, você não vai perder. Se a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Então descansa no Senhor. Eu não sei o que é que você chegou com o seu coração aqui meio sobressaltado. Mas o Senhor fala que entrega tudo. É para entregar tudo. Nós entregamos só partes. Nós nos entregamos por parte ao Senhor. Eu estou em obra ainda, não sou perfeita não. Mas a cada dia eu tenho tentado chegar a essa estatura que Deus deseja de mim. Às vezes é difícil, tem dia que a gente perde a batalha. Mas a gente precisa, a maioria das vezes, estar vencendo. Se coloque na mão do Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Se coloca de pé e vamos estar orando neste momento. Vamos aprender a descansar e confiar no Papai. Coloca as tuas causas aos pés do Senhor. Coloca as tuas dificuldades, aquilo que tem sido mais difícil para você fazer, aquilo que tem sido mais difícil para você deixar de fazer. Se você tem murmurado demais, se você tem falta de fé, se você não está conseguindo descansar, coloca isso tudo diante do Senhor. Rasga o seu coração para Deus. Ele quer te ouvir, mesmo sabendo, mesmo antes de você falar, Ele já sabe o que você vai dizer, mas diga para Ele. Aprenda a entregar tudo sem reserva, sabendo que o Senhor tem o melhor para ti. Se o Senhor está te conduzindo por este caminho, descansa, deixa Ele te levar. Por mais que o vento esteja te açoitando, que o mar esteja revolto, se Jesus está no barco, não vai acontecer nada não. No final tudo vai dar certo, no final a tempestade vai passar, no final tudo vai se resolver. No final tudo se resolve. Basta você acreditar. Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Às vezes passamos por situações, ó Deus, que parece que o Senhor nos deixou sozinhos, que o Senhor nos abandonou. Não conseguimos enxergar nada à nossa frente, não conseguimos enxergar uma solução, não conseguimos, ó Deus, saber o que fazer, o que falar. Não conseguimos, às vezes, nem orar, Senhor, nem clamar ao Senhor. Ah, Pai, mas a partir do momento que nos entregamos ao Senhor, o Senhor tomou o controle de nossas vidas. Então, Deus, nos conduza, Paizinho querido. Renova a esperança em nosso coração. Renova as forças, Papai. Ah, Deus, eu não sei o que os teus filhos estão colocando diante de Ti. Quais, Senhor, quais as causas, ó Deus, que estão tirando o sono, que está, Senhor Deus, abalando as estruturas, a fé, mas o Senhor sabe, o Senhor tem contemplado. Deus, em nome de Jesus, se porventura o inferno está se colocando, Senhor, nessas causas para atrapalhar, para minar a fé dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o inimigo já está vencido, já está derrotado, porque o Senhor já o derrotou. Então, em nome de Jesus, ó Deus, conduza os teus filhos, ó Pai, por caminhos de paz. Que esta paz, ó Deus, que nós mesmos não conseguimos entender, que o mundo não entende, mas que o Senhor nos deu, que esta paz, Senhor, nos dê o descanso que precisamos. Ah, Deus, que nesta semana o Senhor possa trazer, ó Deus, possa trazer a palavra de vitórias na vida dos teus filhos. Que nesta semana o Senhor possa aclarar a visão, para que eles enxerguem, Deus, qual é o teu propósito nisso tudo que eles estão passando, que eles estão vivendo. Ah, Deus querido, tem misericórdia, Papai. Tem misericórdia, Deus, quando deixamos nos abalar pela falta de fé. Quando deixamos o medo nos paralisar, ó Deus.
Quando deixamos, ó Pai, que forças contrárias, Senhor, açoite ainda mais no meio dessa tempestade. Aí nos esquecemos que o Senhor está no barco. O Senhor está descansando porque o Senhor conhece o Pai. O Senhor sabe que não há impossível para o Pai. Deus, nos mostre, Deus, nos ensine, Senhor, a conhecer o Pai como o Senhor conhece. Deus querido, que Teu Espírito Santo venha trazer o renovo sobre nossas vidas. Que venha a Tua graça sobre nós. Que venha a Tua paz sobre nós. Deus lindo, fortalece as mãos dos Teus filhos. Fortalece os joelhos, Senhor, vacilantes, ó Deus. Ajusta a armadura nesta noite. Senhor, aumente o escudo da fé, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que eles saiam daqui, Senhor, se sentindo fortalecidos. Porque, Senhor, eles entendam que o Senhor não deu um espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza sobre cada um deles. Senhor, que eles se lembrem que são valentes da fé, ó Pai. E que esta paz indestrutível, esta paz inabalável está no coração deles. Que eles precisam tomar posse a cada dia daquilo que o Senhor deixou para nós. Para aprender a viver o melhor que o Senhor tem para nós ainda nesta terra. Te agradecemos, ó Deus, por cada pequeno cuidado que o Senhor tem conosco, por cada provisão, por cada livramento, Senhor. Eu te louvo por cada filho teu aqui presente, cada lar representado. Senhor, eu sei das promessas, Senhor. O Senhor sabe das promessas que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai. Não permita que o tempo, Senhor, venha trazer desânimo no coração dos teus filhos. Cumpra, Senhor, a tua promessa. Cumpra a tua palavra na vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, porque em meio à tempestade podemos enxergar Jesus descansando do nosso lado. E se Ele está descansando, nós também podemos descansar. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é fiel e sempre será para conosco. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Vem cá, pastor. Amém. Acredite no Deus que pode todas as coisas. E ainda que haja tempestade, Ele nos sustenta, amém? Ele te sustenta. Guarde essa palavra no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Que a cada dia, Senhor, Tu venha, Senhor, nos capacitar, Senhor Deus, Pai, a estarmos vivendo não segundo o nosso coração, mas segundo o Teu coração, confiantes nas Tuas promessas, Senhor. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê a paz. Mas ele é uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de milagres, uma semana de fortalecimento, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Dá uma forte oferta da glória do Senhor. Amém? E aí, um abraço, irmão. A paz do Senhor, queridos.